Olá, Oi, Rachel. tudo bem? Tudo bem, gente? Tudo bem? Legal. Olha, a gente tem o Cleiton, o Beto, a Kênia, todo mundo aí presente. Olá. Dani, querida, que bom que você aceitou essa conversa comigo, fico muito feliz. Eu que E, agradeço o convite. e sobretudo porque ontem foi seu aniversário, né? Eu não sabia, foi coincidência. Sim, ontem completei mais um outono. Que bom. Dani, queria começar essa conversa, esse papo, pedindo para você me falar um pouquinho como é que está sendo para você e para vocês aí do Contadores de Mentira esse momento de quarentena, do isolamento social, como é que essa situação toda pegou vocês, né, você e o coletivo, como é que foi isso aí para vocês? Bom, acho que todos os coletivos de arte e cultura foram pegos de uma maneira bem surpresa e, ao mesmo tempo, o impacto foi direto e imediato, né? Isso para todo mundo, né? Para todas as pessoas, mas acho que no nosso ofício teve uma interrupção imediata, né? E sem perspectiva nenhuma. Nós, como grupo, estávamos num processo em que a gente ia reabrir a nossa casa. A gente já estava um processo há um ano fazendo uma construção de um espaço novo, né, de uma sede nova. E aí agora a gente ia ter, já estaria aberto agora, né? A gente ia fazer uma reabertura no dia 22 de abril. Então a gente estava nos preparativos finais para essa estruturação da casa, né, para reabrir. E aí, em seguida, já teríamos uma série de ações, de programação. Esse ano a gente completa 25 anos de grupo, então tinha uma programação estabelecida para essa comemoração, tinha a realização de festivais, a gente tinha viagem marcada, uma agenda de grupo também já um pouco estabelecida. Então, quando primeiro a quarentena veio, a gente teve aquele primeiro momento de achar que não seria tão longo, né? Acho que isso foi uma percepção assim até de muitos. Depois a gente foi percebendo a gravidade e o impacto que isso estava dando em todo o aspecto, né, social, econômico e político, e aí começamos a compreender que isso vai se estender por muito tempo, né? Então a gente está na fase agora de assimilação de como que a gente continua criando, continua exercendo o nosso ofício, continua discutindo, continua pensando, né, arte. Lógico que isso tem momentos e fases, né? Todo mundo tem passado também por muitos impactos emocionais e isso também causa um desgaste, né, no nosso trabalho. Não tem como a gente não se envolver nisso. Então a gente tem caminhado por fases, né? Estamos agora nessa fase de assimilação do todo, de compreensão dos momentos e de criar pequenas iniciativas que provoquem o trabalho coletivo, né? Individualmente cada um tem feito ações, mas que provoque também esse coletivo de maneira do para frente, não só o para trás, né? Que tipo de ações que vocês têm realizado? Eu acompanhei o documentário que vocês fizeram por um edital aí, né? O edital de Mogi, Moviar. assisti. Isso. É, exatamente, assisti, bem interessante, uns depoimentos bem legais de pessoas importantes, né? E o que mais que vocês estão fazendo? Fala um pouquinho pra gente. A gente tem dividido as nossas ações como grupo, né? Então, as primeiras ações que a gente teve como grupo foi um pouco de colaborar nas campanhas que estavam sendo realizadas de orientação e de apoio, né? Isso se segue, né? A gente segue fazendo isso, mas no primeiro momento a gente acabou dedicando um pouco mais exclusivamente a isso. Então a gente criou algumas peças de material online para a gente divulgar, colaborando com a orientação médica e também com apoio emocional. A gente fez durante alguns dias essa ação. Depois a gente começou as ações também dos apoios e também das pressões relacionadas a
aos auxílios emergenciais para a cultura, né? Então, nesse momento, inclusive, a gente está na luta aí por duas PLs, dois projetos de lei, um que é estadual e outro que é nacional. O estadual é o 253/2020 e o federal é o 1720. Então a gente tá fazendo essa campanha, né, colaborando com isso também, nessa 1750, desculpa, falei o número errado. Com esse envolvimento, né, das pessoas e também fazendo pressão para esses políticos olharem para esse lugar, já que o presidente Bolsonaro ele vetou, né, o auxílio emergencial à nossa área. E isso tem um impacto enorme, né? Enorme, não só para nós que trabalhamos com teatro, mas para a cultura de um modo geral, principalmente para pessoas que estão fazendo e trabalhando em outros estados, que já é considerado uma dificuldade muito maior nesse acesso, né, às culturas populares, às culturas negras, às culturas indígenas. Enfim, então a gente teve esse período que se segue, né, mas também criamos peças para isso, alguns vídeos. Depois a gente entrou também numa fase em que a gente começou a compartilhar alguns materiais que eram um pouco mais íntimos, vamos dizer, né, da nossa sala de ensaio. Essa fase a gente ainda está nela, né? A gente ainda tem construído, estamos compartilhando assim com intervalos de uma semana e meia, alguns vídeos curtos que mostram um pouco das nossas intimidades, de momentos em que a gente estava viajando, coisas que a gente normalmente não tem espaço para compartilhar, porque não está vinculado diretamente com a obra concluída, né? Então agora também a gente está dando vazão para esses pequenos momentos, esses pequenos relicários. E também tiveram essas produções que foram focadas para esse momento, né? Como foi esse documentário que foi através desse edital aqui de Mogi das Cruzes, que o Clayton se inscreveu e aí ele produziu. Teve o segundo também, que foi Figura de Encruzilhada, que aí foca em um personagem. E aí estamos criando ainda mais atividades que estão voltadas para esse momento online, né? Onde tudo é byte. Aham. Eu acompanho bastante o trabalho de vocês e eu vejo que vocês são incansáveis, né? Quer dizer, cansar a gente cansa, mas segue, né? E fazem muitas coisas e queria então aproveitar para você. Eu sei que é uma pergunta difícil, mas assim, queria que você falasse um pouco dessa trajetória de 25 anos do Contadores de Mentira. Eu sei que você acho que entrou um pouquinho depois, né? Mas claro que você está a par disso, porque vocês estão sempre em intercâmbio, em troca com outros grupos também. Queria que você contasse para a gente um pouquinho essa história desse coletivo e de como isso foi se construindo ao longo desses anos para se transformar naquilo que é hoje. Certo. Bom, eu estou nos contadores há 15 anos, né? Hoje, somente o Cleiton Pereira, que é o diretor e que foi um dos fundadores do grupo, está na companhia, que está então durante esses 25 anos. E aí tem os outros companheiros que também foram adentrando ao grupo, né? Acho que depois de mim não tem mais ninguém assim com mais tempo de grupo, né? Depois de mim já vem o Cleiton. E aí depois tem os que têm a mesma quantidade de tempo que eu. E os Contadores de Mentira, bom, é um grupo que é sediado na cidade de Suzano, que fica à margem da cidade de São Paulo, né, da capital. Estamos a 1 hora mais ou menos. É um grupo que desde sempre se dedicou à pesquisa do teatro, sempre engajado também com os olhares dentro de uma construção política e social, compreendendo o entorno que a gente está, compreendendo a comunidade onde a gente habita, tentando também criar diálogos e pontes com isso todo o tempo. A gente se dedica hoje, né, sempre, mas agora mais especificamente ao estudo da antropologia teatral, ao olhar para as culturas populares do Brasil e da América Latina e também do Oriente, e em criar intersecções, paralelos, construções que possam permear os nossos corpos e que possam criar diálogos com aquilo que a gente quer comunicar, né? Então a gente tem um olhar para esse estudo
da dramaturgia do corpo, da possibilidade da comunicação através do sensorial, dos sentidos. E há 25 anos a gente tem passado por etapas dessa pesquisa, né? No início do grupo não tinha tão claro ainda essa pesquisa, né? Então a construção da identidade dos contadores, ela vai se dando, né? Ainda está em processo. A gente tem uma identidade construída hoje, mas que não está terminada, né? A gente vai construindo ela ao longo do tempo. Daqui a 25 anos talvez eu tenha outras respostas. Então a gente tem construído obras teatrais, encontros, festivais, intercâmbios. A gente tem realizado diversas rodas de conversas, processos formativos, possibilidades de dialogar com outros movimentos sociais e culturais, possibilidades de dialogar com outros fazeres, com outras áreas da cultura e da arte, e todo o tempo buscando um olhar coletivo sobre a vida, sobre o humano, né? Tentando sempre transcender aquilo que a gente pode construir, né? Então, é um pouquinho isso, acho que a nossa caminhada. E pessoalmente, você, Daniele, como que foi essa sua história com o teatro? Como que você encontrou os contadores de mentira? Olha, quando eu era criança, eu estava até relembrando isso esses dias. Na verdade, no dia do meu aniversário eu relembrei isso aqui com o Cleiton, porque quando eu quis adentrar no fazer teatro, né? Eu nunca falei isso para assim, as pessoas assim, abertamente. Vamos lá. Quando eu queria fazer teatro, eu era criança, né? E, lógico, quando eu era criança, a minha realidade de encontro com a arte era a televisão. Então eu estava próxima a um olhar da novela, a um olhar do que era, naquele momento, para mim, o ofício de um ator ou de uma atriz. Então, óbvio, no primeiro momento, quando eu tinha lá 11 anos, eu queria ser atriz porque eu tinha uma referência da televisão. E a minha mãe, né, ela sempre teve uma ligação com a cultura popular, porque ela é de Alagoas e lá ela já tinha um contato com a cultura popular das mulheres que trabalham e que têm um envolvimento com o canto, né, as instaladeiras de fumo, e também com culturas populares ali, do reizado, né, do guerreiro, enfim. Então ela sempre teve um bom olhar para esse lugar. E aí eu tava até lembrando, né, que aí eu fiquei sabendo que ia ter eu escutei no rádio que tinha um processo seletivo, um concurso, sei lá, essas coisas, né, e que era para recrutar pessoas, atrizes e atores, para fazer parte de uma atividade na televisão. E eu achei, é a minha chance, vou fazer isso. Quando eu era criança, no meio aquele olhar. Quando eu contei para minha mãe, ela não ficou muito interessada, né? Porque não fazia parte daquele ambiente que ela projetava como cultura, né? Exatamente isso. E aí foi muito impactante isso depois para mim, porque eu insisti muito para minha mãe, muito, eu queria muito ir. E aí nesse momento eu já morava eu sempre morei em lugares periféricos, então eu já morava num lugar bem periferia aqui da uma cidade vizinha, com um entendimento social que naquele momento eu não tinha, obviamente, mas que hoje olhando com muitas barreiras, muitas dificuldades, né, vindo de uma família, no caso, os meus pais que enfrentaram muitas dificuldades, migraram para São Paulo, enfim, tinha um contexto social bastante duro. E aí eu insisti muito, muito, queria muito que minha mãe me levasse nesse teste, era um teste. E aí a gente foi, era em São Paulo, eu lembro até que era um lugar muito longe na minha ideia de criança, demorou muito pra gente chegar. E aí Uhum. quando nós chegamos lá, que chegou a minha vez de entrar na sala, eu entrei e eu vi aquele lugar muito diferente de tudo que eu já tinha visto. Eu achei ele muito bonito, muito grande, muito diferente. E as pessoas que estavam na sala eram muito diferentes para mim, do meu contexto. Eram pessoas muito diferentes. E aí, resumindo, né, eram todas crianças muito diferentes de mim, né, naquela época, né, com cabelo diferente do meu, com roupas diferentes da minha, com uma pele diferente da minha. E quando eu entrei na sala para fazer o teste, a pessoa olhou para minha mãe e falou assim, que eu não ia fazer o teste porque eu era muito feia. E eu não fiz o teste. E minha mãe se levantou da sala, me arrancou da sala,
furiosa com aquela pessoa e a gente saiu e eu tava muito abalada com ter ouvido aquilo. Que eu era muito, na minha cabeça de criança, que eu não ia nem poder fazer o teste, porque eu era muito feia. Ai, E que aí, quando coisa eu cheguei do horrível. lado de fora... Não, quando eu cheguei lá fora, eu tava assim, né? Assim, criança, né? Pensa. E a minha mãe muito furiosa, né? Minha mãe tava muito furiosa. E aí, quando eu cheguei na rua, que ela foi falar comigo, e aí eu falei pra ela, né? Que tava triste, acho que eu tava chorando até. E ela falou pra mim, não, você não tem que ouvir o que essa mulher diz, porque você é bonita e principalmente você tem leitura. E eu acho que isso foi um divisor de águas na minha vida. Minha mãe Sim. naquela altura era analfabeta, então o olhar que ela teve sobre, olha, né, enfim, isso mudou a minha perspectiva de o que eu precisava ser na vida, né? Então foi esse foi o primeiro momento que eu tive de contato com o que seria o ambiente, né, para mim. Enfim, aí depois, logo depois de um tempo, eu fui fazer uma oficina de teatro e aí isso foi me encaminhando para uma consciência do que era o que eu queria de verdade, de fato. E foi nessas de encontrar oficinas de teatro que eu cheguei nos Contadores de Mentira, que eu fui fazer uma oficina de teatro com um dos atores, que não, na época, hoje não está mais no grupo, mas que já estava no grupo há muitos anos. E aí a gente passei a fazer aula e aí nunca mais saí, até hoje. Ai, gente, essa sua mãe é um. A minha mãe é A fofa. gente, ela tem um fã-clube depois do espetáculo, né? Ah, é? Tem mesmo. O fã-clube que só aumenta. E o Danilo tá falando aí, que mãe linda. A minha mãe é linda mesmo. Eu ia falar isso porque você não assistiu o Cícera, Danilo, mas eu não me lembro se ele foi ou não. Mas a Dani fez o espetáculo de encerramento da Só em Cena ano passado, né, com esse solo Cícera, que é lindo, a gente até podia emendar e já falar um pouquinho sobre ele, não seguir muita cronologia, mas então falar um pouco da construção desse espetáculo que provocou bastante os artistas aqui de Maringá e já tem projetos aí, né, de pessoas querendo fazer espetáculos também em homenagem às avós e tudo mais. Então fala um pouquinho pra gente da construção do Cícera, então. Bora. Bom, criar essa obra, né, é bastante forte para mim e foi bastante intenso esse período de elaboração do trabalho. Ele completa um ano na semana que vem, né? É um bebê ainda. A gente nem considera que ele está terminado, né? Nunca vai estar, né? Estamos sempre em processo, mas ainda é muito recente, né? E acho que bom, como vocês já perceberam, eu tenho uma relação muito forte com a minha mãe, né, de admiração por todo o processo de vida dela, mas não só porque ela é minha mãe, mas porque ela é uma referência de mulher para mim também, né, de uma mulher negra, de uma mulher nordestina, afro, né, ela tem uma relação afro-indígena, né, da origem dela. Então, tem todo um entorno que eu sempre admirei na figura, né, da minha mãe. E aí eu sempre tive interesse de falar das histórias que ela contava. Mas eu sempre ficava em dúvida se isso seria um olhar muito umbilical, né? Falar de mim mesma, né? Porque falar dela é falar de mim, falar dessa questão, né? De alguém que está tão dentro de você. Eu tinha dúvida se isso ia ser muito umbilical, né? Então, assim, durante um tempo eu só ficava no imaginário, né? Eu ficava pensando como construir isso, como pensar nisso. E aí, em 2017, eu integrei a rede de Madalena Project, né, que é uma rede internacional de mulheres do teatro. E aí eu comecei a avançar mais nessa ideia de construir, de falar, de ter um tema que falasse um pouco mais sobre esse interno, vamos dizer, né? Existia sempre uma conversa nas discussões das mulheres falarem em primeira pessoa. E essa ideia de falar em primeira pessoa me dava um pouco essa imagem de falar. Bom, falar em primeira pessoa pode ser então a brecha que eu encontro para falar dessa primeira pessoa, para mim, que seria também a minha mãe. E aí a gente começou, eu conversei com os contadores, é o primeiro solo do grupo,
Os contadores em 25 anos não tinha feito um solo ainda, então é o primeiro, então para mim também tinha esse caráter um pouco de, poxa, é o primeiro solo, o meu primeiro solo também, então teve essa fase. E aí a gente começou essa pesquisa de recolher material. E aí eu comecei a fazer uma série de entrevistas à minha mãe, né, digamos. Mas ela não sabia que a gente estava fazendo um trabalho sobre ela. Então eu gravava no celular sem ela saber. Eu queria os Uhum. áudios, né? Eu gravava sem ela saber. E aí eu fazia perguntas meio abrangentes e ia escutando e gravando isso. Depois eu ia transcrevendo e também acrescentando uma dramaturgia minha também dentro disso, né? De enlaces. E aí a gente começou a fazer essa ampliação desse estudo, né? Que estava por enquanto teórico. A gente fez uma viagem, eu e o Cleiton, a Alagoas, que é de onde minha mãe é, com a minha mãe e com o meu pai. Então fomos os quatro para lá. E aí foi o momento em que foi mais, né, assim, que foi mais decisivo, né? Porque aí não era a minha mãe, né? Eram as mulheres de Alagoas que naquele momento passou a ser uma referência para esse trabalho, né? Então a gente foi visitar a aldeia indígena de onde a minha mãe tem essa ligação, né, que é a origem, que é são Chucurus Cariris, que é de Palmeiras dos Índios, ao lado da onde minha mãe vivia. A gente foi visitar muitas mulheres, muitas trabalhadoras, né, que são instaladeiras de fumo, e coletar cantos de trabalho, histórias. E aí todo um imaginário que eu tinha muito forte com a minha mãe se ampliou, né? Até mesmo de tias, de vizinhas ali. E aí a gente foi fazendo emaranhado, e aí foi onde também eu percebi que aquilo não era umbilical, né? Ele era macro, porque aí eu não estava mais falando da minha mãe, estava falando das mulheres nordestinas, das mulheres afro-indígenas, que tinha um outro contorno, né? Dessa cultura popular que é muito específica lá de Alagoas, que é a tradição de guerreiro. E aí foram ampliando com outras pesquisas também relacionadas a outras mulheres, né? E relatos também de outras mulheres, poemas, não só de mulheres, também tiveram algumas escritas de Manuel de Barros, tivemos alguns trechos de versos de outras mulheres que não são brasileiras, são latinas, enfim, foi um emaranhado de referência que chegou a construir isso, mas no cerne, né, a base principal, lógico, é essa condução da história de vida dessa mulher que é anônima, né? Também me interessava falar sobre alguém que é anônimo, que não é conhecido, não é uma pessoa que está na história como nome, né? Ela estava na história como número. Mais uma mulher que migrou de Alagoas para São Paulo, né? Então eu queria tirar o número e colocar um nome. E aí ficou forte essa ideia da obra. Então começou em 2017 e a gente conseguiu estrear em 2019 e agora vai completar um ano que estamos nesse trabalho de investigação e ela só ficou sabendo da obra no dia da estreia, quando ela foi assistir. E aí, até agora, ela está curtindo a ideia. Agora ela até fala que quer que a gente faça o Cícera 2, que ela tem mais histórias. E como é que foi esse impacto da estreia? Como ela se viu retratada em você? Como foi? Foi bastante intenso, porque no dia foi a minha mãe e foram minhas irmãs, que também tem um momento na obra que falo sobre elas também, né? Então foi minhas irmãs, foi minhas sobrinhas, foi meus sobrinhos, foi uma parte da família. E ela estava envaidecida, porque ela viu na hora que tinha um cartaz, tinha coisas, e aí ela entendeu que era sobre ela que estava se falando. E também teve a relação de que as pessoas que conheciam a minha mãe, né, assistiam parte do espetáculo a mim e parte a ela, né, porque ela estava reagindo todo o tempo, ria, participava, ela praticamente falava alguma coisa no meio, né. E no fim da obra, quando eu voltei, que as pessoas aplaudiram, ela entrou em cena, agradeceu, mandou beijo, deu tchau. Que Ela linda. entendeu que ela era a figura central, mas ela ficou muito impactada, né? Tirando essa parte, né, da emoção dela estar ali, ela ficou muito impactada. E as minhas tias também, né? Mas principalmente porque elas acharam que era assim, que a história delas não tinha valor para ninguém, que não tinha interesse para ninguém.
E aí, ao achar ou ver que isso estava sendo contado por uma outra pessoa, para tantas pessoas, elas também passaram a olhar diferente a própria história, né? Com E outro ver valor. a reação da plateia à história, né, ao espetáculo. Sim, Acho que isso sim, também sim. muda um pouco essa questão. Queria Muito, saber, né? Ela começou a entender. queria saber, eu acho que está online ainda aí o pessoal do Arena das Artes, que foi onde você apresentou ano passado, e eu Sim, me lembro assim que para nós foi muito impactante a questão do cenário, né? A beleza plástica e tudo. Eu queria saber mais sobre como foi essa criação, essa concepção, essa confecção, né? Como que foi esse esse processo de chegar naquele resultado belíssimo que quando a gente entra, nossa, né? É lindo e queria que você obrigada. falasse um pouquinho disso. Obrigada. Ah, quando a gente começou a pensar, né, nesse olhar estético, a gente fez primeiro um processo muito grande da construção física, né, de todo esse momento, a gente sempre parte do corpo. Aí, mais para o fim do processo, começou a entrar a questão textual. E aí, e como que a gente queria comunicar também, né, esse ambiente. E aí a gente começou a lembrar, né, aí, nesse caso, né, eu e o Cleiton mais especificamente, embora durante todo o processo os contadores estiveram como grupo dentro disso, né, provocando, assistindo os ensaios, fazendo perguntas, fazendo questionamentos. Então, embora é um solo, é construído a muitas mãos, né, embora esteja eu em cena, tinham muitas pessoas ali colaborando para isso. Então, mas aí nesse ponto específico, né, de ter ido até lá, Alagoas, eu e o Cleito comentávamos muito das coisas que a gente olhava e que tinha marcado. E uma delas, pessoalmente, que marcou nós dois era o céu. Um céu muito estrelado, né? Quando a gente, à noite, as pessoas todas sentadas na calçada, a gente olhava aquele céu, parecia que a gente estava sendo abraçado por ele. Porque muito carregado de estrela, parecia baixinho, parecia que você pudesse erguer as mãos, eu conseguia pegar. E aí eu falava pro Cleiton, né? Eu queria que as coisas estivessem suspensas, que tivesse esse lugar onde só os meus pés tocassem o chão, né? Que o resto tudo fosse uma suspensão. Então a gente começou a imaginar que o que houvesse de objetos estariam suspensos, né? Então aí começou a vir a ideia das coisas não estarem no chão, estarem penduradas. Depois os elementos que me marcaram lá, além do céu, foi uma visita que eu fiz a uma senhora muito senhorinha e ela estava na janela tinha uma cortina que ventava muito e essa cortina batia o sol e batia o vento e batia e aí a janela ficou muito gravada em mim. Então o que tem lá na obra são símbolos de coisas que me marcaram quando eu fui até lá, mas que também tinha uma certa representação nesse universo da cultura popular brasileira. Aí esse céu, a Uhum. gente acabou chegando na construção daqueles bambolês grandes com crochê e também com renda e com retalhos, que tem muito a ver com esse universo da cultura popular brasileira. Parte dele foi construído pela minha irmã, que é crocheteira, então eu também queria que tivesse essa participação, né, de algum jeito delas. Ela construiu uma parte, outra parte nós construímos. E tinha os elementos de cena também de acessórios, né? Então tinham as cabeças, tem as cabeças, a cabeça da cabocla de pena, que é da cultura do Bumba Meu Boi, e tem a cabeça do guerreiro, né? Que é aquela cheia de casinhas, que é uma adaptação, porque a cabeça de guerreiro, ela não é da forma como a gente fez, né? Essa foi feita por uma artesã chamada Vanessa de Oliveira, que é dos contadores também. E é uma releitura, né? No caso, a gente queria colocar ali um olhar mais adaptado para o nosso ponto de vista, né? Que seriam as casinhas, que é a minha mãe, então tem ela também na cabeça, outros elementos. Então esse cenário, ele na verdade, ele é repleto de signos e de símbolos que de algum modo percorre ou a história da minha mãe de fato, então tem as cabaças, tem o vaso, tem a farinha. Outros são signos que tocaram a mim como atriz e como pesquisadora e como filha, esse céu, essa janela, esses objetos suspensos.
e outros com a própria estética dos contadores, né? Então, a iluminação, que foi feita pelo Matheus Borges, o piso, que a gente sempre tem uma relação forte com o chão. Então, essa textura, né, que a gente sempre tenta compartilhar nos nossos trabalhos, também foram se completando, né? Uma informação foi completando a outra. E aí chegamos naquele resultado. Se alguém que está aí assistindo a live quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Por enquanto, só tivemos alguns comentários, né? O pessoal do Arena falando que Cícera ecoa em todas as mulheres e pessoas que assistiram o espetáculo ano passado aqui e também em outros lugares, elogiando, dizendo que é lindo. A Mari Venâncio, que sempre fala como foi importante para ela fazer a oficina com vocês. A primeira vez que vocês vieram aqui para Maringá, você e o Cleiton no Foca, né? Ela sempre fala Sim. isso. E queria, então, voltar para o coletivo, para o Contadores de Mentira, e pedir para você falar um pouquinho sobre a rotina de trabalho do grupo, né? Como é a rotina de vocês, né? Como é que vocês trabalham, como que é o processo criativo e o processo da própria gestão do grupo mesmo. Bom, isso tudo antes Covid, né? Sim, em situação normal de temperatura e pressão, né? Sim, bom, a gente está, já antes mesmo desse momento de isolamento, né, a gente estava num período especial, vamos dizer assim, porque a gente estava sem sede. Então, a gente em 2018 saiu da nossa sede, então a gente estava há um ano e pouco já sem um lugar. E isso mudou muito, muito, muito mesmo a nossa rotina de trabalho como grupo. Uhum. Mas é assim, com o que a gente busca estabelecer, a gente tem um trabalho que é o treinamento, né, do treinamento dos atores, das atrizes. Então são os encontros para trabalhos físicos. Temos os momentos em que a gente encontra para os ensaios das obras, mas que em geral não é repassar a obra, mas trabalhar as cenas, algum canto, algum elemento, ampliar, é sempre um trabalho de destrinchar a obra, né? Não de passar a obra, assim, mas de olhar o que está sendo falado e aí todo o tempo manter isso vivo. Então a gente tem esse período também e também tem esse momento que é o trabalho burocrático, administrativo do espaço, né? Então a gente divide a semana, os dias nessas funções entre fazer o trabalho de pesquisa física, fazer o trabalho de pesquisa das obras e também de manter essa burocracia funcionando, né? A parte administrativa do grupo, que a gente todos estamos envolvidos, né? Elaboração de projetos, prestações de conta, oficinas que a gente também dava no nosso espaço, então também tinha esses momentos que eram das aulas, projetos que a gente desenvolve em bairro, projetos que a gente desenvolve fora do nosso espaço, oficinas que a gente administra fora do espaço. Então a rotina de trabalho, ela é, né? Quer dizer, agora antes, né? Ela é bastante intensa, mas bastante diversificada também, porque tem muitas frentes, né? Tem a nossa frente militante, tem essa frente que é da formação, nossa e dos outros, tem esse momento do trabalho pessoal. Então é uma rotina diversificada, mas que a gente sempre busca evitar, né, as concessões, né? Evitar que o trabalho administrativo, por exemplo, tome mais tempo do que o trabalho do ator e da atriz, da pesquisa, né? É uma luta, né? Porque a tramitologia sempre tenta nos desviar disso, né? Todo momento você tem prazo, tem data, tem dia, tem hora. Mas a gente tem um esforço, né, uma busca de conseguir manter esse elo, né, principal, esse núcleo que é a nossa função primordial, né, que é trabalhar o corpo, trabalhar a, a nossa busca como na antropologia teatral e os encontros, e aí então a nossa rotina acaba sendo assim, bem diversificada e Sim. intensa. O Arena pergunta aqui se vocês se desdobram em tudo ou se há funções definidas para cada pessoa, cada um é responsável por uma coisa específica, né?
tem pessoas específicas para cada frente de trabalho. E o Cláudio também perguntou sobre material disponível na internet para assistir de longe agora, Facebook, YouTube. Certo. Bom, vou responder essa então que é mais direta primeiro. A gente tem um canal no YouTube que é Contadores de Mentira. Lá tem bastante material filmado, né? Documentários que a gente fez relacionado a viagens, a obras. Tem também obras, né? Que não são filmagens específicas para a internet, né? São registros, mas elas estão Sim. lá. E agora a gente também está subindo esses pequenos vídeos que eu comentei no começo, que são de materiais que estão guardados nos nossos acervos e que não tinham um lugar apropriado para colocá-los, e agora a gente está sintetizando em pequenos vídeos. Então lá tem. No Facebook tem bastante material fotográfico sobre nossos trabalhos e viagens e oficinas. E no Instagram também agora tem algumas coisas também. E a gente sempre vai mantendo as redes ativas nessa função também de comunicação, né? Tanto sobre coisas nossas quanto também sobre a nossa região e também sobre os aspectos sociais e políticos. Na questão da divisão de tarefas, a gente já testou várias possibilidades, né? O grupo tem muito tempo, tem muitas pessoas, então a gente também vai tentando buscar o que é melhor. As decisões todas e qualquer, ela passa por todos nós, né? Então, desde uma decisão simples a uma decisão mais elaborada. Agora, nesse momento, a gente tem adotado alguns GTs, né? Então, a gente se divide em alguns grupos. A problemática é que quase todo mundo está em todos os grupos. Sim. Mas a gente tenta dividir pelo menos em grupos que foquem os temas, né? Então tem um grupo de pessoas que se dedica mais, por exemplo, à comunicação dentro do grupo. Então essas pessoas, elas criam propostas ou recebem propostas, elaboram e joga para geral, que é para a gente discutir. A gente também tem uma divisão que a gente costuma chamar de núcleo duro e o núcleo não duro. O núcleo duro são 7 pessoas que estão o tempo inteiro no espaço e no grupo, ou seja, elas participam de absolutamente todas as atividades. E tem um outro grupo de pessoas, né, que eles estão mais linkados às obras, então, ou porque estão atuando ou trabalhando em alguma frente dentro da obra, mas não estão em todos os projetos, né? Então, esse núcleo duro, ele é o que acaba estando à frente das decisões do dia a dia, do cotidiano, do espaço, né, dos projetos que vão ser feitos que incluem essas 7 pessoas. Então, isso é um pouco mais forte. E a gente vai se dividindo, né, porque nós acabamos fazendo todas as ações do espaço, manutenção, limpeza, recepção das pessoas, elaboração de material, comunicação, gestão, administração, escrita de projetos, vendas de trabalho, reunião, tudo é feito por nós. Mas a gente tenta dividir nesses GTs, ainda que esses GTs sejam compostos às vezes pelas mesmas pessoas, né? Mas pelo menos que a gente crie a frente de conseguir dividir o momento do trabalho, as reuniões, dentro do próprio dia, né? Então a gente vai também colocando prioridades de temas, o que pode ser feito, mas no fim as decisões elas são tomadas por todas, sempre buscando o entendimento do consenso, né? Então a gente só realiza alguma coisa se é consenso. Não tem uma votação, é consenso. Isso demora às vezes 1, 2, 3 semanas para chegar em algum consenso, mas é assim que a gente tem trabalhado. No total, são quantos integrantes atualmente no Contadores de Mentira? 12. 12? 12 pessoas. O Arena está ali dizendo que é tão difícil fazer essa divisão, sentimos muito esse peso e muitas vezes falta tempo para criar. Sim. É isso que eu estava falando um pouquinho antes, né? A gente tem que estar todo o tempo muito atento com as concessões, porque a gente é roubado todo o tempo pelo mundo, pelo extra ao que a gente precisa fazer, né? E porque essas outras coisas também mantêm
a feitura do que a gente faz, né? Então, não tem como eu dizer que não é importante eu escrever um projeto. É importante. Não tem como dizer que não é importante fazer a limpeza do terreno. É importante, né? Tudo é importante, mas a Mas muito, essência não pode ser perdida. e por conta disso, acontece muitas vezes de precisar dizer não, precisar deixar de fazer alguma coisa que gostaria de fazer. Eu acho que em alguma medida sim. Às vezes, em relação ao tempo, né? Por exemplo, às vezes você gostaria, por exemplo, a gente tem viagens que a gente gostaria de passar mais tempo. Ou por exemplo, queremos participar de um festival e estar todo o tempo no festival. Vamos elaborar nesse ponto, né? Ou mesmo de trabalhos. A gente tem 50 mil ideias por dia, né? A gente consegue executar todas elas. E são ideias criativas que demandariam tempo para serem elaboradas. Então, sim, né? Muitas vezes você acaba diminuindo um pouco o que seria essa produção, vamos chamar assim, né? Elaboração e trabalho criativo, porque você precisa se dividir. E aí o dia não vai se ampliar, né? Ele mantém essa realidade para você, de que, olha, você tem um tempo e você tem que executar isso nesse tempo. Eu Então, vejo sim, às que, vezes a gente tem que fazer a escolha. sim, eu vejo que tem uma situação que nos une muito, né? E eu acho que poderia ser muito interessante de falar com as pessoas do teatro aqui de Maringá, que tem várias pessoas online, que é essa coisa de ser um grupo do interior, né? Atuando no interior. Então, queria saber o que que você e teria para dizer para essas pessoas que fazem teatro e que mantêm grupos de teatro e espaços culturais nos interiores do Brasil, né? Cidades, nós aqui em Maringá, por exemplo, somos uma cidade de porte médio que não temos nenhuma cidade referencial assim tão próxima, né? Que vocês ainda estão um pouquinho próximos de São Paulo, conseguem ir para lá assistir um espetáculo, que é a Sim, questão da referência, da bagagem cultural, que é muito importante para todo artista ter, né? E aqui a gente fica meio isolado, mas é quase um conselho, né? Esse conselho que você daria para a gente que está aqui na nossa ilha, Maringá. olha, eu acho que eu vou ter que fazer essa resposta em partes, né? Primeiro, eu acho que, no nosso caso aqui, pelo menos em Suzano, né, que é uma cidade que não tem, por exemplo, escolas de arte. É uma região que não tem universidades que estão se dedicando ao estudo de áreas artísticas, é, e que tem toda uma precarização, né, na parte política, cultural, ou seja, acho que o primeiro ponto é importante, importantíssimo que nós, criadores, que nós, trabalhadores e trabalhadoras da cultura, entendamos a importância do nosso trabalho onde a gente está. Então, o êxodo muito recorrente, né, das pessoas, dos artistas para as grandes capitais, é justamente em busca de uma oferta de trabalho, uma oferta de formação, de estudo, e os grandes centros acabam sendo imãs, né, e eles atraem, e aí lá vão criando outros problemas, né, porque aí também não conseguem atender a todos, enfim, aí vai criando os problemas dos grandes centros. Acho que uma das coisas importantíssimas da gente olhar não tem como a gente desvincular o nosso fazer artístico, principalmente quando a gente está fora dos grandes centros, a esse entendimento da importância do coletivo e da importância de se lutar por políticas públicas que possam favorecer a nossa estada nesses lugares. Não tem como desvincular, porque a gente vai precisar sim de um aporte financeiro, econômico para essa manutenção do trabalho. Então é importante a gente se organizar em coletivos, se organizar como trabalhadores da cultura, trabalhadoras da cultura, para cobrar também dessas frentes, né, das nossas regiões, dos nossos municípios, que eles estejam atentos à importância e necessidade do desenvolvimento cultural da região, da cidade, do bairro. Isso é fundamental. Depois, esse olhar da referência, ele também era uma das coisas em que nós, contadores, assim, há 15 anos atrás, a gente sempre falava muito isso. O Cleiton sempre falava muito isso, né? Da estima.
Quando você fica muito distanciado, sem a formação, sem a referência, a sua estima, ela também é transformada, né? E aí a gente vai sendo considerado, muitas vezes, por um olhar, né, preconceituoso das grandes capitais, dos grandes centros, como um trabalho inferior, né? Então, às vezes se fala, esse trabalho é feito lá no interior, deve ter uma qualidade menor. Ah, é folclórico. Ah, e folclórico aqui no termo pejorativo, né? Porque o folclore se a gente compreende na cultura isso como uma grande importância, mas eles utilizam isso como um olhar pejorativo. Então, a estima também vai modificando. E acho que trabalhar por essa estima, por esse reconhecimento do que você está fazendo como arte, como importância cultural, é fundamental. E aí, no nosso caso, o que a gente fez foi começar a pensar, então, se não existiam tantas referências, a gente tinha que trazê-las. A gente tinha que buscar essas referências. E aí foi quando a gente começou a brigar para que houvessem mostras culturais, para que houvesse a vinda de atividades e que, principalmente, as pessoas da comunidade, as pessoas da cidade, também mostrassem seus trabalhos nessas mostras, né? Que isso fosse também compreendido como importância igual. E no nosso espaço, isso foi uma bandeira eterna, é uma bandeira, né? De sempre ter muitas ações de muitos grupos, de muitos parceiros, tendo uma efervescência de compartilhamento da arte para que cada vez mais a gente tenha mais referência e, lógico, a gente está perto de São Paulo, né? Aqui os contadores em Suzano, estamos perto de São Paulo, mas é engraçado que a geografia, ela é assim, Suzano é perto de São Paulo, mas São Paulo não é perto de Suzano. Acho que aí vocês devem viver a mesma coisa, né? Uhum. Maringá é perto do centro, mas o centro não é perto de Maringá. Então a gente faz o deslocamento, mas São Paulo não faz o deslocamento para Suzano. A gente sabe que isso ainda é uma luta, né, para que as pessoas entendam que existem espaços que estão fazendo um trabalho essencial e que esse deslocamento tem que acontecer pelo próprio fortalecimento do espaço. Nesses 6 anos que a gente teve o espaço aberto, né, que agora fechamos para construção, a gente teve uma efervescência cultural enorme de grupos de vários lugares de São Paulo e de fora do Brasil e de outros estados. A gente teve uma quantidade assim exorbitante de apresentações, foram mais de 303 coletivos que passaram por aqui. E a gente sabe o quanto a gente contribuiu para o exercício do olhar da nossa região. Então, o que eu digo é, vamos seguir fazendo, não vamos abandonar o não vamos abandonar os lugares, né? É importante que a gente esteja onde está. Também não Uhum. condeno quem vai para o grande centro, não é isso. Acho que cada necessidade é uma. Mas, enquanto coletivo, se você tem a possibilidade de estar, esteja, porque isso vai ser fundamental. E a respeito do espaço, eu queria saber como é que vocês pensam essa gestão, né? Porque o espaço ele também ele é importante para o grupo. Acho que a gente não separa o espaço cultural do grupo Contadores de Mentira, mas por outro lado ele também tem uma vida própria, né? Imagina 300 grupos passando pelo local, é toda uma demanda muito grande de Sim. produção, né? Eu queria saber como é que vocês construíram essa vida do espaço e, sobretudo, essa relação com a comunidade, com a cidade, né, de Suzano e do seu entorno. Como é que foi essa questão da manutenção do espaço? Bom, a gente tem dentro do nosso espaço, né, primeiro esse entendimento de que é uma sede, nós não olhamos o espaço como um espaço dedicado à programação, por exemplo. Embora a gente tenha uma programação intensa, está sempre muito vinculado aos projetos que o grupo busca, né, dialogar, que tem a ver com esse olhar do exercício, do olhar para as artes. Então, a gente sempre tenta criar uma conexão, né? Então, o espaço não tem uma programação deslocada do nosso pensamento em relação à arte, em relação à cultura. Então, a gente sempre cria dentro do espaço
possibilidades de que venham artistas, de que estejam também as pessoas do nosso entorno apresentando, né? Ou criando algum aspecto formativo. E a gente faz isso, lógico, também com o intuito de criar o acesso, né? De que as pessoas da nossa comunidade estejam no nosso espaço. Então, por exemplo, né, a gente tem um olhar lá para o ingresso que é de a contribuição voluntária. Então, a gente trabalha com a ideia de que quem pode mais contribui com mais e aquele que pode com menos contribui com o seu melhor. Então, é ingresso colaborativo. A gente testou o ingresso colaborativo nas apresentações e também testamos na formação. Então, a gente também abriu turmas de aulas que também foi com esse pensamento também da colaboração, né, do ingresso colaborativo. E aí é uma campanha, né, de conscientização, né? Não é no primeiro dia que você vai ter uma contribuição, não é no primeiro dia que você vai ter a compreensão de que não é o que você tem sobrando no bolso, não são as moedas que você tem no bolso, né? De que você está devolvendo de maneira, né, consciente algum retorno econômico para aqueles trabalhadores e aquelas trabalhadoras. Então a gente sempre teve um olhar para a gestão do teatro que caminhava muito com um olhar de cultura e cidadania, de como envolver as pessoas do entorno nessa consciência de que, olha, a gente está produzindo aqui é importante para a sociedade e no contraponto também sempre militando para que o Estado exerça a sua função, né, que é de garantir o acesso à cultura, de garantir o acesso à arte e de garantir que as pessoas tenham a possibilidade de consumir isso no seu dia a dia. Então, o nosso espaço, ele é um espaço que está sempre dedicando esse olhar para a cidadania e cultura, para a arte, e buscando essas frentes, né, de briga. Sim. O Arena pergunta como é a aceitação dos artistas, eu acho, em relação ao espaço. Havia o interesse e a procura pelo espaço? Como foi criar essa agenda coletiva? A gente sempre recebeu muitos pedidos de uso do espaço, né, por parte de amigos e por parte de pessoas que estão escrevendo projetos e que buscam, né, um lugar para apresentar. A nossa região é uma região que não tem tantos espaços assim, espaços para apresentação, né, espaços de apresentação de teatro. Em Suzano, também essa realidade é a mesma, né? Então, espaços que estejam adequados, que possam receber obras. A gente tem um espaço que é um espaço independente. Então, ele enfrenta, lógico, muitas problemáticas, né? A gente não tem os equipamentos que a gente gostaria de ter ou a possibilidade, né, de um espaço como a gente idealizou. A gente caminha sempre buscando isso. Mas a gente também sempre tenta receber o artista, receber as pessoas que vão para o nosso espaço com o máximo de acolhimento possível, né? E principalmente porque nós entendemos que nós somos uma sede. Então é um grupo recebendo um outro grupo, né? Um grupo recebendo um artista. E aí a gente não cria uma vinda de uma pessoa, usa o espaço, pronto, nunca. Sempre que vem um grupo se apresentar, estamos todos nós lá para receber e para estar a serviço o dia inteiro. O dia inteiro estaremos ali para fazer todo o possível para que aquela pessoa se sinta bem, que ela entenda que existem problemas técnicos ou não, mas que a gente está ali para dar um suporte. E principalmente para o encontro, porque a gente recebe um grupo porque a gente quer encontrar com ele, né? Quer conhecer, entender, aprender, trocar ideias. Então a gente sempre passa um dia assim muito prazeroso, né? A gente cozinha para o grupo, a gente recebe o grupo, limpa a casa para o grupo. É como receber uma visita, né? Você tem todo um amor para receber alguém. Acho que isso é uma coisa que a gente sempre tentou manter no nosso espaço, ser um espaço de acolhida. E também vocês têm em São Paulo aquele edital de circulação, né? PROAC, que eu Sim, acho que nesse, acaba sim, também possibilitando muito essas viagens, né? Esses intercâmbios, né? Grupos indo para sim, Suzano através desse edital e tudo mais. exatamente. Em São Paulo tem esse edital, né, que é o PROAC, e ele tanto tem
o aporte financeiro para a circulação, quanto, por exemplo, também no caso de teatro, mas também tem para música, para dança. Então, a gente tem muitos parceiros, muitos grupos que são amigos, que em eventuais momentos que se inscrevem nesses editais, colocam o nosso espaço, colocam Suzano na sua rota. Então, a gente tem até dito, Uhum, né, que muitas pessoas por aí conhecem Suzano porque existe o Teatro Contadores de Mentira lá, porque senão não uhum. conheceriam. E aí isso também possibilitou que a gente recebesse muitos trabalhos via esses editais. Isso também foi um fator muito decisivo na quantidade numérica de pessoas que a gente recebeu para apresentar. E estamos chegando nos minutos finais da nossa conversa. Temos aí acho que uns 2 minutos. Queria saber o que vocês planejam, se estão planejando, para pós-pandemia. Assim, como que vocês estão pensando a questão do espaço que iriam reabrir, de apresentações, de projetos, a comemoração dos 25 anos, como é que está isso no planejamento de vocês? Bom, a gente está trabalhando com o imprevisível. Então a gente tem uma visão um pouco pessimista de que esse ano não retornaremos às atividades de encontro, né? Então, a gente tem pensado no próximo ano como que seria esse retorno, né? Como grupo, a gente, quando voltar os tempos dos abraços, né? Acho que a primeira coisa que a gente quer fazer é abraçar, independente de como vai estar o nosso espaço, a gente quer reencontrar as pessoas. Certamente a gente ainda vai ter um período que vai ser necessário de reestruturar o espaço, porque ele não estava terminado, né? Estávamos na fase final. Não sabemos como vai estar o mundo, né? Quais serão aí as novas normas para que a gente possa voltar a encontrar as pessoas. Mas tão logo esse tempo chegue, a gente vai estar imediatamente, com certeza, de volta ao encontro, que para a gente é o mais importante, é o essencial. Então, acho que a gente está armazenando agora aí um pouco de energia, armazenando criatividade, armazenando força, despendendo um pouco dela para os apoios, né, de quem a Vai gente acabar. precisa dar nesse momento. E estaremos de volta, tão logo esse tempo passe.